A explicação do exercício que ficou da semana passada. Então aqui no número 1, nós temos que é uma barra de cobre, que tem 200 centímetros de comprimento, está a 0 graus e é aquecida até 100 graus. Ele quer saber a dilatação linear, ou seja, o ΔL, e ele quer saber o comprimento final da barra. Então o que acontece aqui? Quando a gente for responder esse exercício, olha o que ele já nos fornece. Ele fala que o comprimento inicial é 200 centímetros, então isso são 2 metros. Ele fala de duas temperaturas, uma onde começa o experimento e a outra onde termina. Então a temperatura inicial vai ser 0 e a temperatura final vai ser 100. Variação de temperatura, então, diminuindo o final pela inicial, vai ser de 100 graus. O coeficiente de dilatação do cobre, ele é 17 vezes 10 elevado a menos 6. Ele pede para usar a tabela. Então a tabela é aquela foto que eu mandei para vocês da matéria. Tá vendo? Essa tabela aqui, ó. Aqui o cobre, ó, 17 vezes 10 elevado a menos 6. Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Eu já tenho todas as informações, tá? Então, para eu calcular a variação da dilatação, variação do comprimento, que é a dilatação linear, eu vou usar essa fórmula aqui. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu tenho os 3 dados que ela me pede. Então, eu tenho o comprimento inicial, que é os 2 metros, eu tenho o coeficiente, que é o que está na tabela, e eu tenho a variação de temperatura, que é dada no problema, que é 100 graus. Tá vendo? Então, eu vou armar a conta, exatamente do jeito que foi dado. Ó. Comprimento inicial é 2, coeficiente 17 vezes 10 elevado a menos 6 e a variação é 100. Então aqui, ó, vou multiplicar, multiplico 2 vezes 17 e repito a potência. Então, ó, 34 vezes 10 elevado a menos 6. O 100 eu transformei ele em potência de 10, então é 10 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para facilitar com o trabalho aqui da notação científica. Então aqui eu tenho 10 elevado a menos 6, que eu faço com 10 elevado a 2, que eu vou ter que somar esses números. Então vai ser menos 6 mais 2, que vai dar menos 4. Então deu 34 vezes 10 a menos 4. Como eu estou falando de comprimento, eu vou ter que transformar isso aqui. Não posso deixar em notação científica. Então eu vou ter que transformar, que vai me dar esse número aqui. 0,0034 metros, tá? Então eu achei a dilatação linear. Agora eu vou achar o comprimento final. Comprimento final vai ser o quê? Comprimento inicial mais a dilatação. Então eu tenho 2 metros de comprimento inicial, mais a dilatação que eu encontrei, de 0,0034, eu vou somar os dois. Eu vou ter 2,0034. Lembrando que eu tenho que obedecer aqui a regrinha na hora de somar, tá? Então o 2 é um número inteiro, o 0 é um número inteiro, então tem que ficar um debaixo do outro. Esses daqui, como são menores do que a parte inteira, eles têm que ficar à direita. Então na hora de somar é 2 mais 0. E isso aqui eu vou repetir, tá? Então vamos lá, número 2. O que eu tenho no número 2? No número 2 ele fala assim: uma barra de metal tem 10 metros de comprimento a 20 graus Celsius. O seu comprimento vai para 10,022 metros. Quando aquecido, a temperatura de 120 graus. Determine o coeficiente de dilatação do metal. Então aqui a gente tem o comprimento inicial, que é 10 metros. Temos a temperatura inicial de 20 graus. Temos o comprimento final de 10,022 metros. Temos a temperatura final de 120. Então tá tudo aqui bonitinho. O que a gente vai fazer? Como ele quer o coeficiente, então a gente pega temperatura inicial e temperatura final e acha a variação de temperatura. Então 120 menos 20 vai dar 100. Pegamos o comprimento final e o comprimento inicial e achamos a dilatação. Então, ó, diminuiu os dois, deu 0,022. E agora a gente usa aquela formulazinha que a gente separou lá, lembra? Que eu falei que a gente poderia usar, que ela não era importante, mas que a gente poderia usar. Então tá aqui, ó. Dilatação é igual a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes
variação de temperatura. Todas essas informações eu achei aqui. Então é só substituir. Então, ó, 0,022 é a variação de comprimento que a gente encontrou. O 10 foi dado no problema. E o 100 é a variação de temperatura que a gente encontrou. Então, eu vou multiplicar aqui embaixo e vou repetir aqui em cima. Repeti, multipliquei, deu 1000. Dividi, encontrei esse número aqui. Como é o coeficiente de dilatação, ele não pode ficar escrito em número decimal. Então a gente transforma ele para notação científica. Lembrando que aqui, como ele é um número menor do que 1, então a gente vai ver que o expoente vai ficar negativo. Então, ó, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vai ser 6 casas para trás. Então ele fica menos 6. Eu vou escrever o 22 sem vírgula e o 10 vai ficar elevado a menos 6. E não pode esquecer da unidade de medida dele, que é 100 Celsius elevado a menos 1, tá? Número 3. Na número 3, ele te dá uma barra de metal com 200 milímetros de comprimento. Essa barra de metal ela está a 0 graus, apresenta uma dilatação de 1% quando ela é aquecida a 100 graus. Ele quer o coeficiente de dilatação. Então vamos lá, a gente tem o comprimento inicial, temos a temperatura inicial, temos o percentual de dilatação e temos a temperatura final. Então a gente vai fazer a nossa continha aqui, que vai ficar da seguinte forma. Primeiro a variação. Então eu tenho temperatura inicial e final, vou diminuir e encontrei a variação de temperatura. Agora vamos ao comprimento. Eu tenho 200 milímetros, transformei e ficou 0,2 metros. Como é que eu vou achar a dilatação? Ele falou que é 1% do comprimento inicial. Então eu tenho que pegar o comprimento inicial e multiplicar por 1% para descobrir quanto que foi a variação. Multipliquei e encontrei 0,002 metros. Então a minha dilatação é essa aqui, tá? Então vou substituir na fórmula, aquela mesma formulazinha. Então alfa é igual a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores, está vendo? Ó, 0,002 é o ΔL, está aqui. Comprimento inicial 0,2 está aqui. E os 100 da variação de temperatura, coloquei aqui. Multiplico os dois, repito o ΔL, vou ter 20. Divido os dois, eu vou ter 0,001. Novamente, não posso ter em número decimal, tenho que transformar em notação científica. Então, ó, número menor do que 1 vai andar com as casas e o expoente fica negativo. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Não esquecendo da unidade, que é Celsius elevado a menos 1. Agora, vamos fazer a número 4. Número 4. Número 4, tá aqui. Vou pegar o livro. Então aqui a gente tem um gráfico no número 4. Então aqui, vamos lá, esperar focar. Esse telefone tá uma benção. Vamos ver se ele consegue focar. Vamos lá. É o seguinte, eu vou lendo e vamos ver. Se ele focar, a gente vai se dar bem. Vamos lá. Aqui no número 4 ele diz assim: a figura representa o comprimento de uma barra em função da temperatura. Determine, letra A, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra. Letra B, o comprimento inicial da barra, a 80 graus Celsius. Então aqui no gráfico, não sei se dá para ver direito porque está
desfocado, mas aqui a gente tem, seguindo a linha, né? Seguindo a linha aqui. Então, ó, nós temos esse eixo e esse eixo aqui. Esse eixo aqui do baixo, ele trata da temperatura. Tá vendo aqui? Temperatura que é medida em Celsius. Esse eixo aqui da vertical, ele está tratando do comprimento, que está sendo medido em centímetros. Então, o que a gente consegue verificar aqui nesse gráfico? Verificamos que a temperatura inicial é 0. Por que a gente sabe que é 0? Porque a linha vermelha que representa o gráfico, ela está tocando o eixo. Então, quando ela toca o eixo, significa que está começando do 0. Então, a temperatura inicial é 0, a temperatura no final do experimento é 100. Vendo aqui? 100. Comprimento inicial é onde está tocando o eixo. Então, ó, 100 centímetros. E o comprimento final é 100,1 centímetros. Tá vendo? Então, aqui eu tenho inicial de temperatura e inicial de comprimento. Final de temperatura, final de comprimento. Agora vamos para o exercício. Então, para a gente calcular o coeficiente, que é o que ele está pedindo, a gente vai precisar da variação de comprimento. Então, a gente faz final menos inicial. A gente encontrou 0,001, tá? Aqui, temperatura, a gente faz final menos inicial e encontramos 100. Na hora de fazer o coeficiente, é aquela formulazinha. Dilatação dividida por comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então, a gente multiplica 1 vezes 100, divide 0,001 por 100 e vamos encontrar alfa igual a 0,00001. Então, mais uma vez, a gente anda com a vírgula, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica negativo, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 5. Lembrando sempre da unidade. Celsius elevado a menos 1. Na letra B, ele quer o comprimento final quando a temperatura é 80. Então, aqui, o que a gente vai ter que lembrar? Que a temperatura final não é mais 100, tá? A temperatura final agora é 80. A inicial continua como 0, mas a temperatura final é 80. Então, a gente vai ter que fazer um novo ΔT, 80 menos 0, que vai dar 80. E agora a gente vai trabalhar com o alfa que a gente encontrou lá na letra A. Então, a gente vai usar a formulazinha para calcular o comprimento final, tá? Então, vai ser comprimento final igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes ΔT. E vamos substituir. Comprimento inicial é 1. Repete 1 do parêntese. O alfa é 1 vezes 10 elevado a menos 5. E o ΔT é 80. Multiplica aqui esses dois. Vai me dar 80 vezes 10 elevado a menos 1. E eu vou multiplicar o 1 vezes eles, que vai dar a mesma coisa que está dentro do parêntese. Essa notação aqui eu vou transformar em número decimal. Então, ó, eu vou estar andando as 5 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, a vírgula está atrás do 0. Ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 0,0008. O 0 que fica atrás do 8 aqui, que formava o 80, a gente não precisa botar porque não vai mudar o valor. E se você quiser botar também não está errado, tá? E a gente vai somar 1 mais esse número decimal. Lembrando que eu tenho que seguir a regrinha, número inteiro debaixo do número inteiro. Então, vou somar 1 com o 0 e vou repetir as casas decimais. Então, meu comprimento final é esse aqui. Na 5, ele te dá a seguinte situação. Ele te deu um diagrama, ele fala que tem alguma coisa, um objeto sendo segurado por esses dois fios, tá? Esses fios são de materiais diferentes e ele quer saber a que temperatura esses dois fios vão ter o mesmo comprimento. Então, se a gente reparar aqui, o fio B ele é maior, ele tem um comprimento maior do que o fio A. E no problema, a gente verifica que a dilatação
do fio A é maior do que a dilatação do fio B. A gente vê isso através do coeficiente de dilatação, tá vendo? Então vai chegar um momento em que o B ele vai ter o mesmo comprimento do que o A, tá? E é isso que ele quer descobrir, que temperatura isso vai acontecer. Então aqui nós temos o comprimento inicial da barra do A, o comprimento inicial da barra do B. Temos a temperatura inicial de quando o experimento começou e temos o coeficiente de dilatação do A e do B. O que a gente vai fazer aqui? Se a gente quer descobrir que quando eles vão ter o mesmo comprimento, então a gente vai ter que usar aquela fórmula do comprimento final. Porque a gente está afirmando que eles vão ser iguais. Então, ó, comprimento final igual ao comprimento final. Comprimento final do A igual ao comprimento final do B. A gente vai armar a fórmula, tá vendo? Só que a fórmula aqui, ela não vai ter o L, que fica no início da fórmula, tá vendo? Porque como a gente botou uma igualdade, então a gente só vai trabalhar com o que ela é igual. Então, ó, a gente vai botar só isso aqui. O comprimento inicial mais o 1 mais o vezes o alfa vezes o ΔT. Dos dois lados. Só que cada um vai ter um valor diferente, ó. O comprimento inicial do A é 1. O comprimento inicial do B é 1,001. O alfa do A é 3 vezes 10 elevado a menos 5. O alfa do B é 1 vezes 10 elevado a menos 5. A temperatura inicial é o 20 para os dois. E o T, que é a temperatura final, que é o que a gente está procurando. Então vai ser a mesma letra, tá? Então aqui o que está acontecendo? A gente vai trabalhar fazendo a mesma conta que a gente fez aqui em cima. Então, como essa conta aqui é muito grande, eu vou só deixar aqui a filmagem dela, tá? Mas é a mesma conta que a gente tem aqui. Que não adianta, eu vou ficar falando um monte de número aqui e você visualizando consegue entender o que foi feito, tá?